Glórias a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Deus Pai e ó Deus Filho Jesus Cristo, a qual, vindo da sua glória, para que todos vós que obedecem não pereça, mas tenha salvação. Meus amigos, eu sou missionário Silva e faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, levando a mensagem da fé. Quando fala em fé, sabemos que só em um único Senhor, ó Deus, a qual o Senhor Jesus disse: tende fé em Deus, tende fé também no Filho. E a minha fé está firmada em Cristo Jesus, a qual o Pai enviou, para que todos que creiam tenham vida, uma vida de abundância. Vida de abundância não é de sofrimento. Quando obedecemos à voz do Senhor, sempre teremos este Deus que nos não deixa sozinhos. Sempre Ele vai estar presente com os que obedecem a sua voz. Nós temos esta mensagem que está em Deuteronômio, capítulo 5. Nós temos dois versículos, o versículo 31 e o versículo 32, para que nós podemos entender. O Senhor Deus, que chamou o seu servo para tirar o seu povo do Egito. Quando o Senhor Deus apareceu a Moisés no Monte Horébio, o mesmo Monte Sinai, ele falou com seu servo. Seu servo obedeceu e prosseguiu a fazer o que o Senhor assim falou com ele. Desde o dia que Moisés ouviu a voz de um Deus a qual ele olhou, mas ele não viu a face do Senhor, mas ele ouviu a voz do Senhor do meio de uma chacha ardente em fogo. Mas ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, que ainda ele não conhecia, ainda não tinha ouvido a voz do Todo-Poderoso, ele quis colocar uma pequena dificuldade, que ele se achava incapaz. Mas o Senhor Deus falou com ele e mostrou os sinais a qual ele ia fazer no nome do Deus Todo-Poderoso. Nada podemos fazer se não for em o nome de Cristo Jesus. E o Senhor Deus começou falando a Moisés, quando Moisés prosseguiu a apacentar o rebanho do Senhor. No versículo 31, olha como o Senhor Deus fala: Moisés estava ao lado do Senhor. Porém, tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatuto e juízo que tu lhe hás de ensinar, que cumpra na terra que eu lhe darei para possuí-la. Aqui o Senhor disse a Moisés: você está comigo e você vai dar os meus estatutos e juízo do que o povo necessita cumprir. Versículo 32, Moisés começa a ensinar o povo. Moisés ouviu a voz do Senhor e agora prosseguiu ao único Senhor.
Versículo 32, ele diz: Olhai, pois, que façai como vós mandou o Senhor vosso Deus. Não declinai nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado é o nome do Senhor. Quando hoje, nos dias, e não só hoje, mas desde o princípio, quando ouvimos a voz do Senhor, que obedecemos, os que obedecem são bem-aventurados. Os que não obedecem são rebeldes. Os rebelde que ouviram o ensinamento do Senhor e não obedeceram, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida quando Moisés, lá no Egito, o Senhor Deus, com seu braço poderoso, mão forte, tirou o seu povo do Egito. E Moisés apacentava o povo de Deus e dava os ensinamentos, mas muitos não obedeceram. E os que não obedeceram morreram no deserto. Meus amigos, do que adianta passar o tempo determinado que o Senhor Deus nos determina nesta terra e pela falta de obediência não entrar na eternidade? Os rebeldes que ouviam, mas não obedeceram, murmuraram, eles não tiveram o prazer de entrar em uma terra que o Senhor prometeu. Porque eles ouviram, escutaram, mas não obedeceram. Não deram crédito à palavra do Senhor. Aquele que não dá crédito à palavra do Senhor, que não se humilha. Aí você pode dizer, missionário, o que é o me humilhar? É você obedecê-la. Quando obedecemos a voz do Senhor, a Escritura Sagrada, em vários textos da Bíblia, a palavra fala conosco. E quando ouvimos a palavra falar, obedeça a voz do Senhor. Desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu prossigo olhando somente para o alvo, que é o autor e consumador da minha salvação. Assim eu te peço, meu amigo e minha amiga, você que já entregou a sua vida ao Senhor, você que tem uma caminhada com Cristo Jesus, e você que ainda não prosseguiu esta caminhada, passe a conhecer a verdade. O Pai enviou o seu Filho para que todos que passem tenham entendimento na verdade, não pereçam no deserto, mas sim entrará e gozará na eternidade a salvação, porque a salvação da nossa alma é o mais precioso aos olhos do Senhor. Mas se você não tiver prazer na palavra de Deus, de não guardar os mandamentos de Deus, e você se achar que você pode pecar voluntariamente, que o Senhor vai te perdoar, nós precisamos entender a voz do Senhor. Quando nós não conhecemos a verdade, que passamos a conhecer e se arrependemos dos pecados
e confessamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, ó Deus Pai, que deu poder ao seu Filho, porque o Filho é igualmente ao Pai. Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos purifica, e assim nós passamos a prosseguir uma caminhada com nosso Deus, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não podemos colocar outro Deus diante de nós. Diante de mim não tem outro Deus. Eu reconheço o meu Senhor em todos os meus caminhos. Assim eu te peço, reconheça o único Senhor que pode te salvar, Jesus Cristo, que não vai te deixar perecer, mas se você obedecê-la, Ele vai te conduzir todos os dias, por quanto você viver em obediência, e um dia, quando Ele te recolher, Ele vai te dar a salvação, porque esse é o desejo do Senhor, que as almas não se percam, porque as almas pertencem ao Senhor. Mas o homem, pela desobediência, ele pode se perder. Então, ouça, obedeça, e você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, se sentiu o desejo no seu coração, não recuse, mas somente passe a prosseguir em um desejo de conhecer este Deus glorioso e maravilhoso, Jesus Cristo, e você terá a salvação. Todos os que prosseguem, os que desejam, o Senhor Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Assim como Ele falou no passado, Ele fala no dia de hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é do princípio, Ele é de hoje, Ele é eternamente. Então, não pense que podemos entrar na eternidade de qualquer maneira, não. Se não tivermos santidade e comunhão no Espírito Santo, não entramos no reino do céu. E a palavra é obediência e fé. Creia neste nome glorioso que o Pai enviou o seu Filho, e somente prossiga, e assim será. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as tuas bênçãos será concedida. Meus amados, se esta mensagem falar o teu coração, eu te peço, não custa nada, meu amado, te inscreve no meu canal, ajuda esse ministério mais levando a palavra de Deus. Compartilha. E aos que creem, e aos que obedecê-la, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados.